Boa Olá, tarde. boa tarde, tudo bem? Eu sou a Jéssica, sou nutricionista materno-infantil e consultora em aleitamento materno. Estamos com a Nanucha. Também consultora em aleitamento materno e enfermeira obstétrica aqui na clínica. Estamos aqui na Materna, né? Para quem ainda não conhece a Materna, nossa é uma clínica, um centro materno-infantil, onde nós reunimos diversos profissionais da área materno-infantil. Então a gente oferece suporte e apoio para gestantes, para mães, para bebês. E hoje a gente veio aqui com um novo objetivo, né? Apresentar, um serviço novo para agregar mais valor ainda a tudo aquilo que a gente já faz com excelência aqui na clínica. Estamos com mais uma novidade, eu acredito que isso vai nos ajudar bastante, né? Nossa, acho que principalmente as nossas mães, essas aí vão as que vão sair ganhando com certeza. Claro que a gente já oferecia um atendimento maravilhoso de consultoria, né? Quantas mães a gente já conseguiu auxiliar apenas na consultoria. Nossa, muito lindo, E agora a gente está com mais uma ajudinha que é a laser terapia, né? Exato. Para vocês entenderem, então, pessoal, a laser terapia ou laser de baixa potência é uma tecnologia não tão recente, né? Na verdade, é uma tecnologia que já existe desde os anos 70, né? Só que ela vem sendo cada vez mais explorada, principalmente na área das lesões de pele. Recentemente. O que se descobriu, né? Se descobriu que a luz que a gente está acostumado, essa luz branca que a gente vê nas lâmpadas, né, ela é composta por vários feixes, né, de luz. Cada feixe tem um comprimento que é o que vai formar a luz branca que os nossos olhos conseguem ver. E os pesquisadores viram que alguns feixes de luz, com determinados comprimentos de luz, eles traziam benefícios para nós. E eles conseguiram ver que, no nosso caso, a luz vermelha e a infravermelha, quando aplicada de determinada maneira, ela poderia ajudar na regeneração tecidual. E a partir de então, cada vez mais vem se aplicando pesquisas na área e hoje a gente tem então o que a gente chama de terapia com laser de baixa potência. É muito usado já principalmente na área de fisioterapia, na enfermagem de lesões de pele, né? As enfermeiras usam muito para tratar lesões de pele. Os dentistas usam bastante na área também de regeneração tecidual pós-cirúrgico, em analgesia. A fonoaudiologia usa bastante também no tratamento de lesões e afecções da face. Então é uma tecnologia que na verdade vem para agregar. E eu gosto sempre, né, Jéssica, de deixar muito claro, que foi o que a gente escreveu, né, no nosso post, quando a gente disse que já estava com essa inovação. O laser, ele não faz milagre. O laser, ele é uma ferramenta que veio para agregar e vai nos ajudar a resolver problemas que não são resolvidos sem uma expertise clínica. Ou seja, não adianta o profissional ter em mãos essa ferramenta se ele não sabe a causa, se ele não sabe o que está acontecendo e não sabe ajudar essa mãe, enfim, essa mulher, a resolver de fato o que está causando a lesão. Então, o laser, no nosso caso, que é aplicado à amamentação, que é o nosso foco, ele vai ajudar como? Ele vai ajudar na regeneração tecidual das fissuras mamárias, que são os problemas mais comuns, né, que acontecem em decorrência de uma pega não adequada. Isso é bem importante ficar claro, né, que não adianta vir aqui e sair aplicando laser em qualquer mama fissurada. Exato. Se a gente não auxiliar o manejo. E a gente tem que avaliar, né, porque tem indicações clínicas também, não é qualquer tipo de lesão na mama que a gente pode sair aplicando laser. Então a profissional vai avaliar essa paciente, essa mulher, vai conversar com ela, vai avaliar a dinâmica mãe-bebê, como é que se dá a amamentação e vamos descobrir a causa, o que está acontecendo. Esse problema de pega está sendo causado por quê? Então esse é o nosso diferencial, né? A gente tem essa habilidade, esse conhecimento, essa capacidade de detectar o problema. Detectando o problema, a gente tem, além da correção da pega, que é fundamental, a gente também tem essa ferramenta inovadora que vai ajudar principalmente na questão da analgesia, ou seja, na questão da dor. O que mais impede a mulher de amamentar? A dor. Dor, né? Por que a maioria das mulheres param de amamentar? Dor. A gente tem, então, várias pesquisas que mostram que as mulheres ganhou nenê, nasceu nenê, vem ali para o que deveria ser, né? Primeira hora de vida, estar no colo de sua mãe, né? O ideal, que promove, a gente sabe que isso promove a amamentação. Então, esse bebezinho vai começar a sugar, né? A sucção, ela é instinto, é instintivo, o nenê vai sugar.
saber sugar não significa saber mamar. Isso tem que deixar muito claro. A amamentação, como a gente sempre gosta de frisar, na espécie humana, ela é cultural, é um aprendizado. A gente não nasce sabendo mamar igual os cachorrinhos e as vaquinhas. Então, deixar isso muito claro. E o que acaba acontecendo é que nesses primeiros dias de adaptação da mãe e do nenê, se a pega não está bem adequada, o que é muito comum no início, porque eles estão se conhecendo, causa principalmente as fissuras. E as fissuras doem, são lesões que machucam, principalmente na área do mamilo, né? Fica muito sensível. Eu gosto de comparar uma lesão de mamilo como uma dor de dente, porque é uma dor inervada, né? Muitas vezes nunca, principalmente os pais, homens, né? Nunca vão entender. Então, peraí, tu já teve uma dor de dente? Aquela que tu mal abre a boca, entra o arzinho e chega a te fincar lá dentro, assim. É uma dor terrível e é uma dor que com certeza impede a mulher de amamentar. Né? Muitas vezes a gente já recebeu mães aqui que teriam vontade, têm vontade, condições, têm né, condições, de amamentar. A gente ajusta o manejo e mesmo assim a mãe não aguenta aquela dor. Então o laser ele vem também para auxiliar nessas condições. Exato, o laser ele tanto vai agir então na regeneração tecidual, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que o nosso organismo faria naturalmente, mas ele acelera o processo fisiológico. Então, por exemplo, as minhas células, elas sabem que tem que lutar contra esse trauma que está acontecendo, elas vão promover uma regeneração e o laser vai, como se ele desse um up na célula, desse um gatilho na célula para ela agir mais rápido. Então, a célula vai trabalhar melhor, as mitocôndrias, que é quem faz a respiração celular, que produz energia celular, elas vão trabalhar melhor e isso vai promover, então, a cicatrização dessa lesão de maneira mais rápida. E, consequentemente, né, nessa ferramenta do laser, a gente também trabalha com a analgesia. Então, as principais aplicações é regeneração da fissura, ou seja, curar esta fissura e também promover uma analgesia praticamente imediata. O que a gente vê os resultados tanto das pesquisas, né, quanto do dia a dia, na prática, né? Conversando com essas mães, que é imediato. Tu tá ali, tu faz um testezinho para ver como é que tá a dor antes da aplicação do laser e faz um teste depois da aplicação. É incrível assim como elas referem uma melhora significativa, né, após a aplicação. Mas lembrando, né, que não é uma ferramenta milagrosa. Isso depende também de quem está conduzindo, né, e do acompanhamento dessa mulher, que é muito importante para a consultora, né. Então ela tem que seguir acompanhando, avaliando, para ver se não tem que fazer nenhum ajuste a mais, além daquilo que já foi diagnosticado no primeiro momento. Além da amamentação, a gente pode usar o laser em outras situações. Exato, né? Ainda pensando em amamentação, não só nas fissuras, outra aplicação muito legal que a gente tem ótimos resultados é engurgitamento mamário, né? Quando os ductos mamários ficam obstruídos, a gente pode usar o laser para ajudar a combater esse processo inflamatório, então tendo um alívio mais rápido dos sintomas. Na candidíase mamária, que é um problema muito comum na amamentação, principalmente quando tem muito desconforto, inclusive o nenezinho está com desconforto, a gente pode fazer então essa terapia se o pediatra indicar. Então a gente pode aplicar tanto na mãe quanto no nenê. Tem resultados muito bons, né? Praticamente assim também imediatos em comparação só com o remédio, com a medicação. A gente pensar que os fungos hoje já têm uma resistência antimicrobiana bem importante. Outra aplicação que a gente pode usar do laser também são lesões de períneo, né? Então, um bebezinho tá com uma dermatite de fralda, por exemplo, seja por cândida ou seja por algum outro fator causal, a gente pode usar o laser para tratar essa lesão. Vai tratar muito mais rápido do que se fosse com os métodos convencionais, que é óleo, pomadinha, enfim. A gente pode usar em questões de cicatrizes, né? Cicatriz de cesariana, cicatriz de episiotomia, que é aquele corte no períneo, que infelizmente é feito ainda com bastante frequência. Então a gente pode usar para acelerar a cicatrização, principalmente naqueles casos que a mulher tem já mais dificuldade ou tem propensão à formação de queloides. Outras indicações também que a gente tem seria do laser aplicado não só no local da lesão, que é uma das aplicações que eu acho mais legal, assim,
que é o que a gente chama da técnica ILIB, né? Que seria uma aplicação intravascular do laser. Mas não se assustem, não quer dizer que a gente vai sair botando laser dentro da artéria das pessoas, não. Não precisa punção, não é invasivo. Não tem indolor, dor, né? Totalmente indolor, não é igual às depilações, esses outros tratamentos estéticos que dói, não, é totalmente indolor. O legal dessa técnica do ILIB que ela promove então uma regeneração celular sistêmica. Ou seja, todo o organismo, todas as células do teu organismo, quando recebem um determinado comprimento de luz, nesse caso do feixe vermelho, né, que é em torno de 600 nanômetros, é uma faixa de 700, as células elas vão conseguir então trabalhar de maneira mais acelerada, com metabolismo, eliminando os radicais livres de maneira mais rápida e promovendo então uma sensação de bem-estar. As principais aplicações nesse caso seriam, pensando na nossa clientela, as puérperas, né? Então período pós-parto, independente do tipo de parto, seja cesariana, seja parto normal, o ILIB ele ajuda muito nessa questão da volta do metabolismo para o nível basal, né? Para a gente ter uma sensação de bem-estar. Vários estudos também estão mostrando resultados muito bons dessa técnica em situações mais específicas como depressão, ansiedade, alguns outros problemas de humor, mas isso ainda são estudos, a gente ainda não tem ainda um resultado bem assim específico, mas é promissor, né? Então são várias possibilidades que a gente tem com essa ferramenta. E no bebê a gente também pode usar o ILIB, né? Também, bebezinho com cólica, né? A gente tem uma restrição de idade, não tem? A partir dos 2 meses, então, e coincide mais ou menos então com aquele período crítico. Né? A gente sabe que as tais cólicas, né, do bebê vão surgir a partir mais ou menos do 20º, 30º dia de vida, e o auge, né, o pico, digamos que seja em torno dos 2 meses. E a partir dos 2 meses a gente pode usar essa técnica também com os bebês. Então, de maneira empírica, assim falando, as mulheres que já usaram dos seus filhos referem uma melhora significativa, né, do choro, do desconforto dos bebês, né, porque estimula então as células do organismo todo, nesse caso, principalmente as células entéricas, a trabalhar de maneira mais eficiente e, consequentemente, o bebê fica mais confortável. E lembrando que é indolor. Indolor. Então, a criança, e sem contraindicação nenhuma, tirando essa questão da idade, não tem contraindicação e nem para efeito. O que significa? Não há efeitos adversos. Todos os estudos até hoje, se você pegar a literatura médica, científica, todos os estudos que aplicaram no laser, nesse sentido, vai ver que não há nenhum efeito adverso. Então, digamos que é uma terapia limpa, né? Ela vai ter um objetivo, vai causar vai proporcionar então essa sensação de bem-estar e o melhor, não tem para efeito, como muitas vezes outros tratamentos, às vezes remédio, tu não vai ser medicando o nenenzinho, né? A gente sabe que tem efeitos colaterais as medicações, então isso, por exemplo, é uma técnica inovadora. Né, pensando nesse sentido, que eu posso aplicar num bebê, numa criança, e não vai ter um para-efeito que eu precise me preocupar depois. Eu acho que era isso, né, que a gente tinha para falar por hoje. Não, tem uma coisa muito importante. Para estrear, então, esse serviço na clínica, a gente já começou, a gente já está trabalhando com laser aqui na clínica, já tivemos clientes, mas para inaugurar, principalmente o mês das mães, a gente vai lançar esse final de semana, a gente vai lançar uma promoção imperdível. A gente vai lançar uma promoção para sortear um pacote de ILIB. O que é o ILIB? É essa terapia do laser, então, intravascular. A gente vai sortear para mulheres, né, mães, porque é o mês das mães, então tem que ser mamãe, tem que ser mulher, não pode estar grávida, né, que gravidez seria uma contraindicação. Então, meninas que acabaram de ganhar nenê, que já tem um nenê maiorzinho, ou que são mães, enfim, não interessa. Participe da nossa promoção. A gente vai lançar esse final de semana, vai ser bem barbada, né? Vai lá, vai curtir a nossa página, vai compartilhar o post, vai marcar as amigas e cruzar os dedos. Perfeito, né? Saiu até uma promoção, né? Uhum. E para encerrar a nossa live de hoje, né? A gente tá tentando fazer lives mais curtinhas, até pelo fato das mães conseguirem assistir. Porque a gente sabe que com cria é complicado. Exatamente. A gente começou fazendo as lives um pouco mais longas, e daí muitas mães assistiam só até a metade, depois não conseguiam dar continuidade. Então agora a gente tá fazendo elas mais curtinhas.
Mas para encerrar, eu queria passar um pouquinho da nossa programação do mês das mães. Bem especial. A gente sabe que o quanto, né, maio é importante para todas as mulheres, mas para nós da materna, acredito que muito mais, né? Por quê? Porque as mães são as pessoas que frequentam a clínica. Então a gente fez um mês todinho de programação especial para que a gente consiga acolher um pouquinho mais, passar um pouquinho mais de informação para essas mães. E conhecimento nunca é demais, né? Sempre agrega, sempre. Então a gente tem um mês inteiro de programação e eu vou contar um pouquinho para vocês o que vai acontecer. Porém, ao longo da semana a gente já está publicando na página tudo o que está acontecendo. Hoje mesmo eu já vou colocar a nossa programação até para a gente não perder nada. Então o que nós vamos ter? Um monte de live interessante, né? A primeira delas... e temas que vocês escolheram. Isso é bom deixar assim, né? A gente tem um grupo com bastante mães, assim, com centenas de mães, a gente pergunta pra elas assim, o que vocês querem? Aí elas nos dizem, a gente então, esse mês especial é pra vocês. Inclusive com as próprias pacientes da clínica, Exato. né? Muitas, por que vocês não falam tal assunto? Que nem foi a live de hoje, né? Existe muita ainda falta de informação, falta de conhecimento sobre o que é o laser. Será que isso faz mal? Não, e uma outra questão que eu acho importante, Jéssica, a gente dizer, as mulheres vão dizer, tá, gurias, mas quanto isso custa? Eu já faria a pergunta diferente, quanto custa não amamentar por dor? Ou porque tem uma lesão que está incomodando? Como eu disse, não é um milagre, não é isso que vai resolver os problemas. Mas, com certeza, vai ser importante para não descontinuar a amamentação, né? E a gente sabe na prática quanto custa não amamentar. Custa caro, né? Tanto para a mãe em termos financeiros, para a família, quanto para o nenê. Porque os benefícios que tem a amamentação para os dois é indiscutível. Lembrando que nós temos benefícios de curto, de longo prazo, né? Então isso se estende inclusive para a vida adulta. Então, só passando rapidinho, o que a gente vai ter de programação esse mês? Agora, amanhã nós temos nosso primeiro encontro, né? Um encontro que é Ligados pelo Amor. A gente tem um grupo aqui na Materna que ele é destinado a mães, né? De crianças que têm algum problema, algum transtorno, né? Alguma dificuldade de aprendizado ou alguma coisa do gênero, né? Então nós temos um grupo, inclusive quem não nos conhece, quem não conhece esse grupo pode acessar dentro da página da Materna, a gente tem maiores informações, tem o link. E o grupo de amanhã, então, ele vai ser destinado a essas mães. Depois, na segunda-feira, a gente vai ter uma outra live que vai falar sobre a alimentação da mãe que amamenta. Que aqui a gente tem monte de dúvida, né? Será, o que eu posso comer? Eu tenho que restringir tudo? O que dá cólica no bebê? O que não dá? Preciso suplementar? Elas perguntam bastante, né? Mas eu tenho que suplementar alguma coisa? Eu acho que as gurias, né, as nutricionistas da clínica vão esclarecer super bem esse assunto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e inclusive é legal que vocês participem, né? Perguntem, nos questionem, porque isso é que faz com que vocês tenham maiores informações. Depois, no dia 10 de maio a gente vai ter uma entrevista na TV Costa Doce falando sobre os mitos da amamentação. Então a gente vai conversar um pouquinho, entender o que realmente estava na volta, né? Desmistificar um pouquinho esses mitos, conversar, ter uma conversa bem, acredito que tranquila, né? Do que é amamentar. E como é que acessa, né, a TV Costa Doce, o pessoal que quiser então assistir, né? A TV Costa Doce, então, a gente consegue através do Facebook também, então é uma TV bem tranquila de acessar, vai ao ar meio-dia e meio, então tudo isso a gente vai colocar as informações ao longo da semana. Depois, a gente vai ter uma live no dia 11 de maio com a nossa psicóloga e coach que vai falar sobre a geração alfa. Né? Essa criançada que tá chegando agora aí, que já nasce sabendo mexer no smartphone. É um tema que muitas vezes a gente nem entende. Bem controverso, né? Porque na verdade, tudo aquilo que você acredita que seja o máximo, tem restrições que a gente tem que cuidar. Acho que a Daiane vai abordar muito bem isso, né? Perfeito. Como otimizar essas características dessa geração para que elas tenham sucesso no futuro. Uma outra live também que a gente vai falar sobre virei mãe e agora? O que eu faço, né? Então as nossas psicos, elas vão falar um pouquinho sobre isso, a gente vai conseguir debater um pouquinho, principalmente sobre esses anseios, né? Medo, o choro, eu sou uma péssima mãe, eu não sou mãe. Então tudo isso a gente consegue abordar.
Depois, a gente vai ter uma roda especial de Dia das Mães, vai ser num sábado aqui na Materna. Essa roda, por que ela vai ser especial, né? Porque ela vai abordar assuntos tanto com gestantes e puérperas. Então a gente vai juntar os dois grandes grupos, né? As que vão se tornar mãe com aquelas que já são mãe. Então vai ser uma troca muito especial nesse dia, onde elas vão conseguir, eu acho, trazer muitas coisas tanto de uma para outra, né? Vai ser bem legal. A gente vai promover um encontro muito gostoso, né? Vai ter um lanche gostoso, vai ter uma dinâmica legal. Então a gente espera Lembrando vocês. que todos os grupos que tem aqui na Materna, eles são sempre mediados por profissionais, Exato. por especialistas. Então ninguém vai ficar Perdido aqui, né? Então a gente sempre tem alguém para mediar tudo isso. Depois, a gente vai ter uma outra live falando sobre a amamentação prolongada, que eu acho que também é um outro tema que tem muito assunto, né? E muito assunto controverso, né? Exato. Será que eu posso amamentar até 2, 3 anos? Será que depois dos 6 meses o leite vira água, que nem a gente escuta bastante? Então, Porque não é também um pouco de resgatar os mitos também, né? A gente resgata um pouco desse assunto e é bem importante falar, ainda mais hoje, né? Que está sendo tão discutido essas questões, né? Da mulher no mercado de trabalho, questões ligadas à amamentação, então é muito E também para pertinente. quem quer realmente, né, amamentar por bastante tempo, como que eu faço isso? Exato. Né? Então a gente vai abordar esses assuntos. Depois a gente vai fazer uma outra live falando sobre desenvolvimento infantil. Então, como que é o desenvolvimento infantil, né? Será que meu filho está atrasado? Ah, não, porque eu tô comparando, né? Eu comparei o meu filho agora com o menininho da escolinha e eu vi que ele está muito atrasado. Será que está atrasado? Então a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso. No dia 26 de maio a gente vai ter um encontro bem gostoso que vai ser na área verde, vai ser um piquenique das mamães. Então esse piquenique ele já era para ter saído lá no ano passado, quando a gente não conseguiu fazer o encontro do Mamarço devido à chuva. Só chovia. E a gente pegou depois um monte de tempo de chuva e agora vai sair o nosso piquenique em comemoração também ao mês das mães. E é uma oportunidade muito legal das mães da nossa rede, né, da rede materna, se conhecerem, conhecer a gente, né, que a gente fica muito assim nesse mundo virtual às vezes e não são todas que nos conhecem. Então vai ser uma oportunidade bem legal da gente se ver, se falar, se tocar, então vai ser bacana. Tudo isso a gente vai colocar informações ao longo desse mês, então não se preocupem, quem perdeu a live depois a gente vai falar melhor. Outra live a gente vai fazer sobre o desmame gentil, né? Porque assim como a gente fala muito em aleitamento e amamentação prolongada, né? O que é o desmame gentil? Como que eu faço esse desmame? Quando que é o momento certo para fazer? Precisa? Então a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso. Então esse mês era isso, né? A gente preparou um monte de atividade, eu acho que vai ter um monte de live legal. Querendo mais algum assunto também, entre em contato com a gente, né? Nos deem sugestões que a gente vai montando e vai fazendo lives pra gente conseguir trocar um pouquinho mais de informação. E lembrando que a gente está aqui em Guaíba, então, né, pessoal, nosso espaço físico é na cidade de Guaíba, pertinho, então, sempre que sentirem necessidade, venham, a clínica está de portas abertas, a gente tem várias especialidades aqui, com certeza alguém vai ajudar, alguém vai acolher, enfim, então estamos aqui. Então era isso, né? Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Uma boa tarde. Tchau, tchau.